Diga graças a Deus. Amém? Dê uma boa noite a essa pessoa que está ao seu lado. Isso, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Amém? Gostaria que você pegasse a sua Bíblia aí ainda de pé. Pega a sua Bíblia aí, por gentileza. Você vai abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 52. Isaías, capítulo 52. Diz assim o versículo 7. Capítulo 52, versículo 7. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz: Sião, o teu Deus reina. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa, meu Deus, falar ao coração de cada um nesta noite, para que o teu povo seja cheio do teu Espírito, meu Pai, e venha proclamar o teu nome, anunciar as boas novas, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Ele está nos chamando a atenção. E essa atenção é para que nós venhamos anunciar as boas novas, a salvação, o reino de Deus. Deus, Ele escolheu cada um de nós, mas Ele quer que nós venhamos fazer a vontade dEle. Ele quer que nós venhamos anunciar o nome dEle. Ele quer que nós venhamos falar dEle. Ele não quer só que nós venhamos estar dentro de uma igreja, mas Ele quer que nós venhamos ser cheios, mas venhamos transbordar na vida das outras pessoas. Ele diz que os seus pés são formosos. Quando eu anuncio essas boas novas, os meus pés são formosos, porque eu estou falando dele, eu estou anunciando ele. E quando eu faço isso, eu estou fazendo a vontade de quem? De Deus. Antes mesmo da vinda de Cristo, Jesus já revelava isso, gente. Antes da vinda de Cristo, antes dos discípulos, ele fala aqui em Isaías, que aquele que anuncia as boas novas, ele vem chamando a atenção desde lá de trás. Ele vem falando isso para os seus filhos, para que você anuncie a palavra de Deus, para que você proclame a palavra de Deus. Você pode abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. A importância da mensagem na antiguidade, quando o mensageiro, ele vinha correndo pelas montanhas, trazendo notícia de libertação ou de vitória, o povo se alegrava ao vê-lo de longe, o que tornava aqueles pés formosos. Quando se trazia uma boa notícia, quando o povo via aquele mensageiro, o povo já se alegrava, porque sabia que o mensageiro estava trazendo coisas boas.
Lá no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 14, diz assim a palavra de Deus: como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem? Aí diz assim no versículo 15: e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas. Aí. Aqui em Romanos ele repete novamente, o apóstolo Paulo, ele vem falando novamente sobre esta palavra, dos que anunciam as boas novas. Mas ele falou algo muito importante aqui. Como a pessoa vai crer se não tem ninguém que fale? Entendo que Deus quer de você, irmão. Deus não quer que você fique só dentro da igreja enchendo, não. Ele quer que você anuncie. Ele quer que você pregue. Ele quer que você fale das boas novas. Ele quer enviar você. Ele quer me enviar. Mas eu tenho que querer isso. O apóstolo Paulo, quando foi enviado, ele não guardou aquilo só para ele. Ele não guardou só para ele. Ele espalhou, ele anunciou. Ele fez o que Deus havia ordenado. O que estava escrito, anunciando as boas novas. Quanto tempo você tem estado dentro da igreja e você não tem anunciado essas boas novas? Quanto tempo Deus tem falado com você? Deus tem colocado no seu coração para que você espalhe a palavra de Deus. E às vezes você fala assim: ah, mas eu? Senhor, eu não sei nem falar direito. É você. É você que Deus quer enviar. É você que Deus quer enviar para o seu vizinho, para o seu amigo, dentro do seu trabalho, na rua. Como nós fizemos ontem e fizemos hoje. Nós fomos enviados a várias pessoas que nós nem conhecemos, que nós nem sabemos quem é. Mas quando nós chegamos, a alegria entrou naquelas casas. A alegria entrou no coração daquelas pessoas que estavam nas ruas, no supermercado que nós entramos, nas padarias que nós entramos para anunciar o evangelho. Pessoas chorando, porque estavam sofrendo e estavam precisando de uma palavra. E o que Deus fez? Deus nos enviou a anunciar o evangelho. Mas você vê que lá em Isaías, ele já falou sobre isso. E cá no Novo Testamento, ele tornou a falar novamente. Ele tornou a falar novamente. Ele diz: e pregarão se não... e como pregarão se não forem enviados? Nós só podemos falar de Jesus se nós formos enviados a alguém, pessoal. Meu irmão, Deus, Ele quer isso de você, Ele quer isso de mim. Eu estava até comentando durante a nossa caminhada nas casas. A gente entrou em casas de chão batido. Casas de chão batido, pessoas passando fome. E nós não precisamos ir muito longe, fomos logo ali.
anunciar o evangelho e muitas situações dessa forma. Deus quer enviar você. De repente, é um vizinho seu que está lá a ponto de suicidar, de se matar, de dar cabo da vida. E Deus quer usar você para você dar uma palavra, para você evangelizar, para você fazer o ID. Quanto tempo que você não tem dado uma palavra para alguém? Quanto tempo você não tem dado uma palavra para alguém? Nós carregamos a melhor notícia que alguém pode receber, que é a palavra. É a melhor notícia, gente. Isso aqui é o melhor de tudo. A palavra de Deus. E você carrega ela com você. Você tem ela com você. Mas eu pergunto, você tem utilizado ela? Você tem usado a autoridade que Deus te deu para você ser enviado a uma pessoa sofrida? Deus, Ele quer fazer isso comigo, com você. A alegria dEle é essa, que você faça a vontade dEle. Que você faça a vontade do Espírito Santo. No versículo 17, diz assim: e assim a fé vem pela pregação. A pregação pela palavra de quem? Olha aí. Mais uma vez ele te ensina que essa pregação é a palavra de Deus. Ela traz vida, ela traz salvação, ela traz esperança, ela traz paz. Mas eu tenho que anunciar. Se eu ficar calado, Deus, Ele não pode fazer nada. Se eu reter aquilo que Deus me deu, como que as pessoas serão salvas? Como que haverá esperança? Deus deu para cada um de nós. Você acha que Deus deu o Espírito dele, o Espírito Santo, para você ficar calado? Você acha que o Espírito Santo que há em você é para você só ter alegria na sua vida? Não, Ele quer que você espalhe isso. Como o apóstolo Paulo ele fazia. O apóstolo Paulo, em tudo que ele fazia, Cristo era o centro. Cristo era o principal. Se tinha alguém sofrendo, ele levava Cristo. Se tinha alguém padecendo, ele levava Cristo. Ele levava Cristo para todo mundo. Ele não tinha medo. Ele falava de Cristo. Porque ele era cheio do Espírito Santo. Quando você é cheio, cheia do Espírito Santo, você quer ver o outro alegre. Você quer ver o outro feliz. Deus te trouxe aqui nessa noite. Deus quer que você seja cheio e cheio do Espírito Santo. Mas Ele quer que você anuncie Ele. Aonde você for, aonde você pisar, aonde você entrar, Ele quer que você anuncie Ele. Essa é a vontade dEle. É a vontade do Espírito Santo. Século depois, o apóstolo Paulo de Tarso reafirma essa verdade na Epístola dos Romanos, que eu acabei de ler para você. Paulo constrói uma sequência espiritual clara para alguém, olha só, para alguém ser salvo, precisa, olha só,
invocar o nome do Senhor. Diga assim: sem Deus, fala com fé, sem Deus, eu não sou nada. É isso que Paulo queria passar para as pessoas. Que se ela não buscasse a Deus, se ela não fizesse a vontade de quem? Que é anunciar o Evangelho, ela não seria nada. Eu posso ser rico, sem Deus adianta alguma coisa? Não vai adiantar. Eu posso estar na miséria, lá no chão, sem Deus eu consigo ser alguma coisa? Por isso que ele diz que você tem que anunciar o nome dele. Você tem que carregar Cristo dentro de você. Cristo tem que estar dentro de você. Durante a caminhada de Cristo aqui na terra, o que ele mais fez? Ele levava a palavra a toda criatura na face da terra. Ele curava, ele libertava. Você sempre via ele reunindo as pessoas, pregando uma palavra. Sempre. Você pode ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você vai sempre ver Deus colocando ele como centro de tudo. Que sem ele nós não somos nada. Não há paz sem Deus. Não há paz sem Cristo. Tudo que eu faço, entenda, você vai ter a sua recompensa. Deus ele vai te honrar, Deus ele vai te abençoar. De uma forma ou de outra, ele vai te honrar. Mas eu tenho que levar a palavra dele. Quando eu faço isso, então o Espírito Santo, ele abençoa a minha vida, amém? No livro de Coríntios, logo aí para frente um pouquinho, no livro de Coríntios, 1 Coríntios capítulo 9. 1 Coríntios capítulo 9, um pouquinho para frente você vai encontrar aí. Ele diz assim, lá no versículo 16, 1 Coríntios 9, versículo 16, ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa em obrigação, porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade desrespenseiro que me está confiado. Paulo ele diz: ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas ele citou algo aqui muito importante. Não é por obrigação. Não é o quê? Por obrigação. O Evangelho tem que ser levado sem peso. O Evangelho é levado sem peso, por amor. Eu tenho que fazer de livre e espontânea vontade. Ele não vai te obrigar. Por exemplo, ontem nós saímos daqui, ficou um grupo aqui com o pastor Edmilson e evangelizou aqui na região. E foi outro grupo lá para o bairro Francelino. Mas as pessoas foram de livre e espontânea vontade. Foram com alegria. E sabe o que Paulo está falando aqui? Que quando você vai com alegria levar o Evangelho, você tem um galardão. O galardão vem sobre a sua vida. Mas quando você leva de livre, espontânea vontade. Não, eu quero fazer. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas eu quero anunciar as boas novas. Eu quero anunciar Jesus.
E ele fala que esse galardão, ele vem sobre a tua vida. Mas quando eu faço por obrigação, quando eu faço, eu estou fazendo porque estão me mandando fazer. Você entra vazio e sai vazio. Entra vazio e sai vazio. Deus, Ele quer usar cada um de nós. Deus quer usar cada um de nós. Mas nós temos que querer ser usado por Ele. Se você não quiser ser usado por Deus, Ele não vai poder fazer nada. E Ele está falando que se não tiver quem leve a palavra dEle, quem vai crer? Quem vai acreditar? Você está sentado aí na cadeira. Olha quantas cadeiras tem vazia na igreja. Você está vendo esse tanto de cadeira vazia aí? É uma alma que Deus quer que você traga para Ele. Mas quem Deus vai usar para buscar aquela pessoa sofrida? Eu, você. É isso que Deus, Ele quer. De repente, você tem estado muito tempo na igreja. Você tem vindo aos cultos de quarta, você tem vindo aos cultos de domingo. Mas Deus quer mais de você. Deus quer uma horinha do seu tempo, meia horinha do seu tempo. Não dentro da igreja, mas lá fora. Ele disse, vai de 2 em 2, proclame o meu nome. E a palavra de Deus diz que quando aqueles homens saíram de 2 em 2, e eles regressaram, como foi pregado aqui pela manhã, a palavra de Deus diz que Jesus se alegrou, porque eles levaram o evangelho àquelas pessoas, àquelas casas. E quando eles voltaram, Jesus se alegrou. Você sabe o que é isso? Quando você faz algo e Jesus se alegra porque você fez aquilo. Às vezes tem muitas pessoas que falam assim, opa, tem muito tempo que Jesus não se alegra comigo. Tem muito tempo que Jesus não se alegra comigo. Mas Ele quer se alegrar. Você sabia que Ele está olhando para você agora? Você sabia disso, que Ele está olhando para você agora? Porque a palavra de Deus diz que os olhos dele passam sobre a terra, a procurar aqueles que o amam, em espírito e em verdade. Você tem feito isso? Ele está te observando aí agora. Ele está te vendo aí agora. Ele sabe o que está no seu pensamento aí. Ele sabe o que está dentro do seu coração aí. Mas Ele está te chamando. Ele está dizendo, vem filho, eu quero te enviar. Eu quero que você faça a minha vontade. Eu quero que você faça o meu querer. Ele está te chamando. E de repente você já ouviu esse chamado, há muito tempo. E você está segurando. Você está se prendendo a si mesmo. O apóstolo Paulo não aguentou segurar aquilo só para ele. Ele teve que espalhar. Ele teve que espalhar aquilo que estava dentro dele. Porque ele queria fazer a vontade de Deus. Amém? Fiquem todos de pé em nome do Senhor Jesus. Eu quero lembrar você do exemplo do bom samaritano. O bom samaritano, quando viu aquele homem caído na beira da estrada, e olha que
O religioso viu, mas ele passou de largo. 2. Viram aquele homem sofrendo e passaram o quê? Lá do outro lado. Mas o bom samaritano não. O bom samaritano, ele foi lá. Ele não quis saber quem era aquela pessoa. Ele não quis saber se ele estava certo, se ele estava errado. Ele acudiu aquele homem. Ele cuidou daquele homem. Ele investiu naquele homem. E ele não perguntou quem era aquele homem. É isso que Deus ele faz. Deus quer enviar você ao sofrido. Deus quer enviar você àquela pessoa que está sofrendo, que está quase morrendo. Mas Ele quer usar você. Ele quer usar você dentro da sua casa. Porque de repente você tem um familiar que ele está quase morrendo. E Deus está enviando você para dar uma palavra. Deus está enviando você para dar uma palavra. Antes que ele morra. Porque quando morre a pessoa fala assim, nossa, eu podia ter falado de Jesus para o fulano. Eu podia ter falado de Jesus para o ciclano. Você podia não, você pode. E esse é o tempo, amém? O nosso ato profético no começo do ano foi para que nós venhamos levar a palavra de Deus a todos, amém? Que nós venhamos levar a palavra de Deus, que nós venhamos falar. Deus quer que você abra a sua boca. Deus, Ele quer te enviar. Meu amigo, ele usou uma mula. Poxa, será que Deus não pode me usar? Deus, Ele quer te usar. Ele quer usar você para você pregar a palavra dEle. Mas é você e Deus. Eu estou apenas anunciando aquilo que Deus Ele pediu para te anunciar. Que possamos entender que essa missão não é apenas para alguns, mas para todos nós. Fala assim, essa missão é para todos nós. É isso aí. Essa missão é para todos nós. Que nossos pés sejam formosos, porque levam esperança. Que nossa boca anuncie vida e que nossa vida confirme a mensagem. Deus, Ele quer confirmar isso dentro de você. Deus quer usar você. Feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus. Gostaria que o louvor subisse aqui no altar. Feche os seus olhos. Eu quero que você reflita nesse momento sobre o que o apóstolo Paulo ele disse. Se não tiver ninguém para levar a palavra, quem vai levar? Feche os seus olhos. Eu quero que você pense agora por um momento. O que você tem feito da sua vida? O que você tem feito da sua vida? Porque você é escolhido de Deus. Você é escolhida de Deus. Nós somos escolhidos de Deus. Mas Deus não quer que você naufrague na metade do caminho. Deus quer que você vá até o fim, como o apóstolo Paulo ele foi. O apóstolo Paulo, ele pregou, ele levou a palavra do Senhor. E ele recebeu o galardão dele. Eu não sei por qual problema você tem passado ou tem vivido. Mas Deus, Ele quer te fortalecer nessa noite. Ele quer fortalecer os seus pés.
Ele quer fazer com que você venha anunciar a palavra dele. Então o que nós vamos pedir nessa noite é que Deus nos fortaleça. É que Deus fortaleça o nosso espírito, para que nós não venhamos naufragar, para que nós não venhamos cair pelo caminho.